Falando em microbiota, falando em uma síndrome que está, entre aspas, na moda, que está em evidência, que está em debate puro, eu trago o querido Ricardo Barbucci para um jogo rápido. Ele quase me matou quando eu falei para ele que ele teria um pouco de tempo. Ele falou: Fábio, isso é uma manhã de debate. Eu falei: você vai resumir um pouco essa manhã. O que ele vai trazer agora foi um pouco do último congresso que ele esteve no México, mitos e fatos do SIBO. E aí, Barbucci, como utilizar o probiótico nessa tão falada síndrome do momento? Olá, vamos falar um pouquinho então rapidamente sobre isso, que é um tema de fato bastante complexo, né? E você me deu 10 minutos, então vamos atropelar o tempo aqui. Então, como a gente sabe, a colonização do nosso tubo digestivo, ela ocorre por diferentes micro-organismos em diferentes quantidades, dependendo de vários fatores. E esses fatores relacionados são o complexo motor migratório, o pH do tubo em que a gente considera especificamente e também a disponibilidade de oxigênio. Então, se a gente considerar, por exemplo, a microbiota gástrica, ela é realmente bastante pouca, justamente pelo efeito bactericida do ácido clorídrico. À medida que a gente desce no intestino delgado, de alto, então, vão predominar bactérias que gostam de um pH um pouco mais baixo, como os lactobacilos, e à medida que a gente vai descendo, vai aumentando o pH e diminuindo a disponibilidade de oxigênio, que vai fazendo também com que a gente tenha diferentes micro-organismos em diferentes partes do tubo digestivo. O fato é que qualquer fator que interfira na secreção ácido-péptica, na secreção de sais biliares, na secreção de enzimas pancreáticas, que interfira na motilidade intestinal, especialmente do intestino delgado, que cause alguma dificuldade para o líquido intestinal progredir do estômago até o intestino grosso, tornando esse trajeto mais demorado, mais lento, pode propiciar então uma oportunidade maior para que esses micro-organismos se multipliquem, né? Essa multiplicação, então, a gente vai chamar de supercrescimento e, na verdade, tem vários fatores de risco associados a isso. Fatores medicamentosos, fatores metabólicos, fatores bioquímicos, né? Vários, inclusive, medicamentos são responsáveis por aumentar o risco de supercrescimento bacteriano. Importante a gente ter em mente que uma boa parte dos pacientes nossos com doenças funcionais intestinais podem ter também excesso de micro-organismos em nível de intestino delgado, né? Alguns trabalhos chegam até a quase 40% dos pacientes, por exemplo, com intestino irritável, tem supercrescimento bacteriano. Uma boa parte deles tem supercrescimento secundário a infecções prévias, inclusive com caráter aí de autoimunidade associado a isso, descrito pelo professor Pimentel, quando se cria então anticorpos contra toxinas bacterianas e secundariamente a vinculina, levando então uma diminuição da densidade de células de Carral, que são as células então que coordenam a motilidade intestinal, promovendo então uma desmotilidade de delgado e promovendo então supercrescimento de micro-organismos dessa região. A definição do supercrescimento é uma coisa ainda em discussão, existem vários autores que definem o supercrescimento de maneira diferente. O mais aceito é essa definição de 2020, né, em que se tem o supercrescimento como uma alteração clínica, onde os sintomas e sinais laboratoriais são atribuídos à mudança do número ou composição da população bacteriana no intestino delgado. Entretanto, algumas outras mais antigas acrescentam a essa definição teórica a contagem de micro-organismos a nível de jejum e de duodeno. Como é de se esperar, né, no duodeno, tendo mais proximidade ao estômago e também sendo exposto às enzimas pancreáticas e biliares, eu vou ter menos micro-organismos do que no jejum. No caso, então, no jejum, 10 a 5 unidades formadoras de colônia por ml e no duodeno, 10 a terceira ou mais unidades formadoras de colônia por ml. Uma coisa extremamente importante que a gente mencionar é que, dependendo do tipo de micro-organismos que eu tenho, eu vou ter diferente metabolômica, especialmente aqui considerando a produção de gases e também de ácidos graxos de cadeia curta, de tal modo que eu tenho microbiota, dependendo do tipo de micro-organismos que eu tenho, eu vou ter uma microbiota produtora de hidrogênio, e isso normalmente se
correlaciona com síndromes diarreicas, né? Quando eu tenho microbiota produtora de metano, e aqui falando das arqueias, especialmente da Methanomerfibacter smith, né? Eu vou ter uma tendência a ter mais constipação. Existe um quarto subtipo que não está mencionado nesse slide, mas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são aqueles pacientes que têm microbiota produtora de H2S e que normalmente se correlacionam com síndromes diarreicas mais graves. Existe, então, um perfil de micro-organismos bastante diferente em pacientes com supercrescimento quando a gente compara com pacientes sem supercrescimento. Especialmente uma diferença importante em proteobactérias, enterobactérias e E. coli e Klebsiella, mais recentemente descrito pelos trabalhos do professor Pimentel, né? Então, quando a gente compara a microbiota do intestino saudável com um paciente com um SIBO, a gente tem, assim, classicamente uma diversidade reduzida, apesar do aumento de número de micro-organismos em pacientes com supercrescimento. Portanto, o SIBO, né, o SIFO, o IMO, são situações em que eu tenho um quadro clássico de disbiose intestinal. Porque às vezes eu pergunto, bom, eu vou usar um antibiótico para tratar uma doença, e a gente sabe que antibióticos são causas importantes de disbiose, mas nessa situação não. Nessa situação eu já tenho status de disbiose e a manipulação desses micro-organismos é que vai tentar restaurar uma eubiose que foi perdida, e isso pode ser feito com antibióticos, eventualmente também com probióticos. O diagnóstico passa por identificar fatores de risco, isso é extremamente importante, né? Não basta a gente achar que todo mundo tem supercrescimento bacteriano. Na minha opinião, existe um superdiagnóstico da síndrome, o que leva a uso de antibióticos sem necessidade, uso de outros medicamentos sem necessidade. E é importante que a gente tenha que existem fatores de risco bem definidos para isso. Várias consequências nutricionais podem ser atribuíveis ao supercrescimento bacteriano, é claro, especialmente relacionado inicialmente com uma absorção por exemplo, vitaminas lipossolúveis, é clássica a ligação do supercrescimento com dificuldade de absorção de B12. Em contrapartida, o ácido fólico normalmente se encontra elevado nesse grupo de pacientes. Uma coisa extremamente importante é que a presença, então, de supercrescimento aumenta o potencial fermentativo da microbiota do nosso intestino, levando a uma produção maior de gases, o que causa distensão, desconforto, dor abdominal, por exemplo, em boa parte desses pacientes. Importante também a gente dizer que o supercrescimento é uma causa direta de intolerâncias alimentares. O paciente com supercrescimento, ele pode, por exemplo, fermentar a lactose antes que a lactase funcione, e isso gera intolerância à lactose. São clássicas as relações de supercrescimento com intolerância à frutose e também intolerância a sorbitol, e como a gente vê nesse trabalho muito bem feito, o tratamento do supercrescimento praticamente resolve essas intolerâncias, com destaque especialmente a intolerância à frutose, que é um monossacarídeo absorvido no trato digestório mais proximal e que, de fato, nos pacientes com supercrescimento, muito frequentemente tem a sua absorção prejudicada. O diagnóstico depende, então, muito da sintomatologia, do aspecto laboratorial, como a gente já mencionou, mas cada vez mais a gente valoriza os testes respiratórios, né? E, basicamente, aqui o que a gente tem são açúcares altamente fermentáveis que são utilizados como fonte para que essas bactérias fermentem, produzam gases. Gases esses são absorvidos pelo intestino, eliminados pelo pulmão, e o que a gente faz é dosar esses gases no ar expirado. Dois substratos são os mais utilizados, a glicose e a lactulose, e é importante que a gente tenha em mente que são substratos diferentes e que têm diferentes benesses e diferentes críticas. A glicose, como os senhores sabem, é um monossacarídeo, não precisa ser quebrado por nada, é absorvido no tubo digestório superior, então, portanto, é muito mais específico para supercrescimento bacteriano, especialmente supercrescimento bacteriano proximal. Processos em que a gente tem supercrescimento mais distal, normalmente associado a bactérias mais anaeróbias ou aeróbias facultativas, a glicose ela pode perder um pouco a sua sensibilidade. Em contrapartida, a lactulose é um açúcar altamente fermentável, é um laxante, como os senhores sabem, de característica osmótica, se distribui por todo o intestino delgado e, portanto, seria mais sensível para o diagnóstico de supercrescimento tanto alto quanto baixo. Em contrapartida, por ser um laxante, estimula, a motilidade intestinal, podendo causar
falsos positivos, né, com a chegada da lactulose precoce a nível de intestino grosso e sua fermentação, né? Hoje em dia a gente sabe que a lactulose também é um bom método de avaliação de trânsito orocecal e, portanto, a sua especificidade parece ser um pouco menor do que aquela que a gente encontra com a glicose. Existem vários protocolos, então, mas esses são as doses de carboidratos e o como interpretar esses exames. Normalmente a gente vai considerar positivo, então, no caso do hidrogênio expirado, um aumento de mais de 20 ppm nos primeiros 90 minutos, tanto em ambas as situações com glicose e lactulose. Alguns atribuem aumentos mais pequenos, não, aumentos menores, né, incrementos menores de hidrogênio expirado quando se usa a glicose como suplemento. Com relação ao metano, o target são os 10 ppm. A gente vai mostrar um slide aqui para vocês. Esse é um exemplo clássico de paciente com supercrescimento bacteriano, com pico de hidrogênio expirado no delgado e depois um segundo pico que acontece no cólon. Assim fica bem fácil a gente dizer que esse é um exame de fato bastante específico, mas veja bem, esse segundo pico não é necessário para que a gente faça o diagnóstico de supercrescimento bacteriano. Aqui é um teste de um paciente meu em que a gente vê aqui um aumento bem nítido do hidrogênio expirado, com metano expirado praticamente sem haver alterações. No caso, então, de pacientes que têm constipação, aumenta a sensibilidade dos testes respiratórios, o estudo do metano expirado. Aqui a gente vê um caso em que a gente tem hidrogênio negativo, metano positivo e um paciente com constipação. Hoje em dia, aparentemente, há um consenso em que qualquer valor acima de 10 ppm, independente de ser inicial ou posterior à suplementação com açúcares não digeríveis, né, pode dar o diagnóstico de supercrescimento bacteriano ou supercrescimento de arqueias ou de microbiota metanogênica. Como a gente vê, os trabalhos de sensibilidade e especificidade para os testes respiratórios, eles mostram uma variabilidade muito grande de sensibilidade. Ainda hoje, os testes respiratórios têm várias limitações no que diz respeito à sua sensibilidade e especificidade e, portanto, a gente precisa ter cuidado para a gente não fazer um super diagnóstico desse problema. Aqui, os trabalhos mais recentes do professor Quigley mostrando que a preferência hoje é para se usar a glicose mesmo como substrato em detrimento da lactulose, já que a glicose parece ser um pouco mais específica e a lactulose, na verdade, seria basicamente um marcador de trânsito orocecal, não especificamente um marcador de supercrescimento bacteriano. Os 3 tipos de supercrescimento são descritos nesse slide. E como a gente sabe, existe uma busca por métodos mais inteligentes, específicos e sensíveis para a gente tentar fazer um diagnóstico de supercrescimento. Estudo da metabolômica, cápsulas de absorção de gases, né? Análise de ácidos graxos de cadeia curta eliminados. Tudo isso são métodos mais modernos com potencial para serem utilizados. O testes de H2S expirado. Como a gente sabe, o tratamento básico é com antibióticos. A gente pode usar vários antibióticos nessa apologia que a gente tem mencionado aqui para os senhores. No caso de microbiota metanogênica, a preferência é por usar 2 antibióticos ao mesmo tempo, graças à resistência das arqueias aos antibióticos usados isoladamente. A associação preferida aqui é de rifaxiimina e neomicina, mas vários tipos de antibióticos são estudados. Recentemente, no último DDW, o professor Pimentel apresentou um trabalho mostrando que o uso de N-acetilcisteína associado à rifaxiimina em pacientes com microbiota, com pacientes com quadros de diarreia, na verdade, então microbiota produtora de hidrogênio e H2S, a associação de N-acetilcisteína a gente poderia ter resultados com doses menores de rifaxiimina nessa situação, mas isso precisa ser ainda validado. Importante a gente ter em mente que os sintomas eles podem voltar, já que a grande maioria dos pacientes que têm supercrescimento tem supercrescimento secundário, alterações motoras do intestino delgado e que normalmente a gente não consegue resolver de uma forma definitiva. Havendo então necessidade de tratamentos antibióticos muito repetidos, é importante que se rodizie esses antibióticos, evitando então que a gente tenha desenvolvimento de resistência bacteriana. Dietas podem ser utilizadas no intuito de minimizar a sintomatologia. A dieta pobre em FODMAPs talvez seja a que tem mais evidência,
mas várias outras dietas têm sido propostas. Sendo o status de supercrescimento um status de disbiose, né, a suplementação com probióticos ela tem todo o sentido de ser utilizada. Aqui, o intuito, então, é restaurar a ebiose, a preferência por exemplo, probióticos que produzam bacteriocinas ou colicinas, ela deve ser feita, já que essas bacteriocinas e colicinas, elas têm um efeito antibiótico, isso poderia diminuir a velocidade com que as bactérias se multiplicam. Além disso, o efeito imunomodulador de várias cepas probióticas pode trazer benefício no que diz respeito à contenção da multiplicação bacteriana e também aos efeitos motores e secretores que a disbiose provoca. Em pacientes com síndromes com supercrescimento muito difícil de tratar ou com recidivas frequentes com necessidade de antibióticos de repetição, o uso de procinéticos, eventualmente octreotide e até estatinas antigas, pode ser uma estratégia da gente controlar a situação toda. A fagoterapia é uma opção no futuro, a gente não tem isso disponível na nossa prática clínica, mas, na minha opinião, vai ser uma estratégia bastante importante. E rapidamente um slide falando sobre o supercrescimento fúngico, uma situação difícil de ser diagnosticada. Não basta os senhores pesquisarem fungo nas fezes, porque uma boa parte da população tem fungo nas fezes e não tem supercrescimento fúngico, ok? A gente precisaria de cultura de fungos, coisa que é difícil da gente obter na nossa prática clínica. Normalmente é um diagnóstico de exclusão em pacientes com um alto fator de risco para supercrescimento bacteriano, em que a gente trata o supercrescimento, o paciente não melhora. Nessa situação, a gente usaria, então, medicamentos com efeito fungicida. Concluindo, então, a SIBO representa uma afecção relativamente comum, de etiologia variada, pode levar a vários sintomas intestinais e extraintestinais. O diagnóstico depende de um conjunto de fatores, anamnese, estudos laboratoriais, testes respiratórios e até o diagnóstico, até a resposta ao tratamento com antibióticos. Pode ter caráter crônico e tem caráter crônico numa boa parte dos nossos pacientes. O tratamento de escolha são os antibióticos, mas é importante a gente saber que o manejo deve ser individualizado e que os probióticos podem ser interessantes, especialmente no período interuso de antibióticos e também para modular os efeitos adversos de vários antibióticos utilizados. É isso aí. Perfeito, querido Barbucci, que conseguiu resumir 3 horas em 10 minutos. Foi um pouco mais de 10 você é extraordinário. Você me derruba, professor. O senhor me causa estresse. O que me motiva é o uso de psicobióticos em altas doses. Em altas doses, porque sempre é uma adrenalina essa nossa convivência, essa caravana da neurogastro. A minha sorte é que eu durmo bem e meu sistema linfático lava minhas citocinas inflamatórias, senão eu estava no limbo. É porque, assim, um corintiano e um palmeirense realmente não podem conviver 100% em harmonia. Nem devem. Mas, querida Carla Granja, professora, uma breve observação. Excelente revisão do Barbucci, né? Um tema que tem tido algumas mudanças em seus conceitos realmente novos e que fazem com que a gente precise dessas atualizações. O Barbucci foi no ponto, objetivo, claro, e é claro também que a gente não tem a solução para todos. Esse overtratamento a gente está vendo demais, inclusive com muita coisa nas mídias sociais em relação a esses supercrescimentos, inclusive o fúngico, o metanogênico, que a gente não tinha essas ideias até 4, 5 anos atrás, era só o hidrogênio aspirado, o SIBO clássico. Então, são conceitos novos que vão sendo estabelecidos. A gente vai ajudar muita gente com essa possibilidade de novos tratamentos, com os testes respiratórios, agora com metano disponível, mas com bastante cautela para também não tratar e até tornar uma microbiota boa desbiótica, porque o antibiótico a gente sabe que tem as suas consequências. Então, excelente apresentação. Fiquei muito feliz dessa revisão aí para mim também. Essa observação sua é muito importante, professora, para que nós não tenhamos um super tratamento, um super diagnóstico. É uma preocupação nossa com o tamanho que está sendo a procura para isso. Será que realmente a nossa população é tão metanogênica assim para precisar de tanto tratamento?
Assim, a parte do estudo da microbiota metanogênica tem sentido, na minha opinião, em pacientes constipados. Constipados. Fora isso, se o meu paciente tem diarreia, eu não preciso pedir pesquisa de hidrogênio e metano expirado, sinceramente. Porque tem Basta alguns hidrogênio. serviços que cobram mais, né, quando você faz metano e hidrogênio. Então, basta o hidrogênio. Né? Agora, nos Estados Unidos, tem essa história do H2S expirado também, que o professor Pimentel coloca, não é uma coisa muito aceita ainda, mesmo nos Estados Unidos, mas é possível que chegue ao Brasil. Mas eu ainda acho que os testes respiratórios eles têm um problema sério de sensibilidade e de especificidade. Então, eu passei rapidamente ali nos slides, existem procuras, né, para métodos mais específicos e sensíveis para diagnóstico. E eu acho que o sentido é a metabolômica mesmo, através do estudo de ácidos graxos cadeia curta e eventualmente cápsulas inteligentes, né, que absorvem gases e conseguem dizer quais são o produto de gases e até de ácidos graxos ao mesmo tempo produzidos. E aí a gente consegue ter uma noção um pouquinho melhor do que está acontecendo, né? E o paciente que melhora com o tratamento, intestino irritável, ou se ele tem um diabetes, a gente pode até retratá-lo sem precisar necessariamente repetir o teste a cada recidiva. Muito Especialmente importante. naqueles pacientes que falam que melhoram, né? Às vezes o paciente chega, começa a observar, toda vez que eu trato a sinusite, meu intestino fica bom. É uma coisa que a gente às vezes ouve. Então, quinolonas, que também pode ser usada, e às vezes foram usadas aí para o tratamento de uma doença respiratória ou otorrino. Então, a gente tem que levar em consideração as histórias. E o paciente fala, olha, eu fico muito bom durante o tratamento, depois eu tenho uma piora, e às vezes a melhora sustentada é pequena. Então, acho que cada paciente é para a gente interpretar o que deve repetir o teste, o que não precisa repetir o teste, pode ser retratado, o que o antibiótico não ajuda, tem o supercrescimento, mas não é por aí a questão dele. São tantas as variáveis que tem que ser realmente muito individualizado. Inclusive, a Du tocou num ponto interessante, que não é todo antibiótico que resolve. E isso tem a ver também com o tipo de supercrescimento, o tipo de micro-organismo que eu tenho. Imagine se vocês tiverem um supercrescimento mais distal, muito mais frequente aqui, bactérias anaeróbias ou aeróbias facultativas. E, portanto, são pacientes que responderiam muito melhor, por exemplo, a metronidazol. Em contrapartida, se eu tiver um supercrescimento mais proximal, a presença de bactérias anaeróbias é menor. Então, aqui o metronidazol já vai funcionar menos. Então, não basta a gente achar que tem supercrescimento e dar sempre a mesma coisa para todo mundo. Eu preciso entender o que está acontecendo, por que o paciente tem supercrescimento, pensar que a causa do supercrescimento pode ser tratada e aí eu resolvo o problema do meu paciente, né? Eu não preciso ficar passando o rodo no banheiro, mas já corrijo o vazamento na pia, é mais fácil, né? Mais barato. Né? E, consequentemente, há uma série de ganhos no que diz respeito à qualidade de vida, eventualmente comorbidades associadas a isso, né? Com certeza. Aqui no chat a gente tem algumas perguntas, uma bem prática, eu acho que ela é uma pergunta que sempre é válido ser refeita, que é, tem algum horário ideal? O Vanderlei está perguntando para a gente, para usar o probiótico e a relação do uso do probiótico antes, após a alimentação, tem alguma orientação que vocês fazem dessa forma? Eu e a Du já respondeu essa pergunta, hein? Fala a verdade. Na verdade, isso pode variar de cepa para cepa, de probiótico para probiótico. Existem probióticos que preferencialmente são dados entre as refeições, mas assim, pensando no lógico, né, de que uma das principais funções do ácido clorídrico do nosso estômago e das enzimas digestivas é justamente manter o nosso tubo digestivo alto com poucos micro-organismos, né? Lembrando que o ácido clorídrico tem um efeito bactericida extremamente importante. Existem alguns autores que advogam que os probióticos deveriam ser administrados junto das refeições, especialmente refeições mais ricas em gordura, em que a gente tem um esvaziamento gástrico um pouco mais retardado. Isso promoveria um melhor tamponamento do ácido clorídrico, que faria com que mais bactérias sobrevivessem, ou fungos sobrevivessem a essa etapa gástrica. A primeira dificuldade da... Primeira dificuldade na missão de chegar até o intestino. Mas é importante que a gente tenha em mente que todos os produtos que nós temos aqui, aprovados pela Anvisa, eles têm que
garantir, o laboratório tem que garantir a chegada de organismos vivos em número adequado no intestino. E que, portanto, essa passagem, embora leve à perda, sempre à perda de micro-organismos, tem que chegar lá no intestino uma quantidade adequada. Tá? Então, a gente poderia tomar o probiótico em qualquer momento. Quando a gente manda manipular, eventualmente eu posso ter cepas que não tiveram essa avaliação. E, eventualmente, eu tomo aí o probiótico e o ácido, né, aniquila todo mundo. E o que a gente vai ter é pós-biótico, mas é outra história. Pós-biótico é outra aula.